o Tonho da Lua, eu vou dar algumas informações importantes aqui. A primeira, ele foi feito originalmente em São Paulo pelo Gianfrancesco Guarnieri e pela Eva Vilma, fazendo As Duas Irmãs Gêmeas. Em 1973. 20 anos depois, ele foi, então, a Globo comprou os direitos da novela para ser feita na Globo. Eu pedi para fazer o papel. Inicialmente eu tive que fazer um teste, acabei fazendo o teste. E aí me perguntaram, mas por que você quer fazer? Na época eu respondi assim, é que eu vi o Tonho da Lua lá em São Paulo, fazendo as esculturas. E eu queria impregnar a personalidade do Tonho da Lua com a minha alegria. Porque o Guarnieri trouxe um lado muito trágico, um lado muito traumático. E eu descobri na minha pesquisa, por isso que é importante a gente estudar, que o Tonho da Lua não era um autista, ele era um limítrofe, o desequilíbrio mental foi provocado por um imenso trauma. Na primeira infância, com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, ele viu o seu Donato, quem interpretou foi o Paulo Goulart, empurrar e matar, por interesse financeiro e econômico da região, o pai do Tonho da Lua. E ele viu essa cena. E aquilo bagunçou. Aquilo bagunçou a cabeça dele. E depois ele teve que conviver com o seu Donato a vida toda. Então ele via a cena o tempo todo. E aí imagine o trauma mental que esse menino tinha. E eu queria impregnar ele da minha alegria, do meu comportamento, da minha atitude, da minha maneira de ver a vida. Eu sabia que eu poderia ser útil a essa discussão que você levantou agora. É claro que quando você começa a novela, você começa muito inseguro, você não sabe o que fazer, os trejeitos aí eu contei com parte do elenco que veio em meu auxílio e com a direção. A direção de uma novela, ela é fundamental para que te dê um norte e para não deixar você errar, para não deixar você escorregar, você manter uma coerência. Não adianta você fazer o personagem um dia num capítulo tal e no outro capítulo está diferente daquilo que você propôs. Então você tem que ter uma linha de construção de um personagem. Depois que você engata, não. Depois que você pega ele ou ele pega você, então foi um encontro que eu tive. A minha profissão me proporcionou esse encontro. Eu sei que é um personagem que rompeu a barreira do tempo, entra para a galeria da história da televisão brasileira e, acima de tudo, tem uma consciência histórica, que é o Tonho da Lua vai embora com o circo do Marcos Frota. Isso é incrível, isso não aconteceu em nenhuma novela mesmo. No último capítulo da novela, o Tonho da Lua vai embora com o circo do Marcos Frota. Porque podia ir com o circo do Beto Carreiro, né? Ou o circo do Orlando Orfei, alguns circos que estavam circulando o país naquela época. Juntou as tuas duas vidas no momento, né? Cara, juntou. Porque o meu circo estava no Rio de Janeiro, foi cenário um pouco disso. Eu era um personagem, o Marcos Frota, desculpa falar na terceira pessoa, mas o personagem Marcos Frota era um personagem da cultura carioca daquele instante, daquele 1993, né? Onde o circo foi o tema do Criança Esperança, por exemplo. O circo foi o tema da Mocidade Independente Padre Miguel no Carnaval. O circo armou no aterro do Flamengo, ao lado do Santos Dumont, no Parque Imperial, com as paineiras imperial do Roberto Pourlemarx, que é um paisagista, ambientalista, que fez o aterro do Flamengo todo. Então, a gente estava presente na história. E aí a Ivane Ribeiro, que é uma autora, está no céu, uma mulher incrível e tal, ela surpreendeu a todos, fazendo a simbiose, fazendo um encontro, né? Eu e ele, nós nos encontramos. E eu e ele fomos embora com o circo. Isso é incrível, cara. Quando eu conto muito tempo depois, claro que eu já me emocionei muitas vezes com isso e tal, mas quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, acompanha a novela até o final. Uhum. Com esta informação, como é que o Tonho da Lua vai sendo construído dramaturgicamente para ir embora com o seu criador, digamos assim, né? É a criatura e o criador que se encontram, cara. Isso é muito louco, isso é tese. Isso é tese de uma universidade do interior de São Paulo.
com estudo de telenovela, de vilão, né? De casais, Glória Menezes com Tarcísio Meira, Tony Ramos com não sei o quê, fulano, então, tem uma tese que fala sobre as novelas, e ele fala sobre isso. O encontro do criador com a sua criatura. Isso é incrível. Só podia ser num circo, que é esse lugar mágico também, né? Que é o lugar da magia acontecendo, literalmente. Do irreal, né? Da coisa meio maluca. É incrível, essa história é incrível, cara.